Fala pessoal, vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre lâmina bimetálica. Se você não sabe nada sobre dilatação térmica, vá lá na nossa videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica essa questão aqui da lâmina bimetálica. Antes disso, eu vou trazer esse desenho que eu fiz nessa videoaula aqui, que também está na playlist lá no final, que é sobre isso aqui, ó, sobre dilatação térmica, o básicozinho, certo? Eu vou falar aqui sobre a dilatação linear. Imagina aqui que é uma lâmina metálica, tá vendo, ó? Ela não é bimetálica porque ela não tem dois metais. Ela é metálica só, certo? Digamos que tem um metal aqui, né? Tá aqui a lâmina, ela é feita de um metal. Eu vou falar aqui sobre a dilatação linear dela. Como assim, professor? Quando eu aumento a temperatura dessa lâmina, essa lâmina está numa certa temperatura, digamos 20 graus, certo? 20 graus é a temperatura dessa lâmina. Quando eu aumento a temperatura dessa lâmina, o que acontece com ela? Ela dilata, ou seja, ela aumenta o seu comprimento, tudo bem? Ou seja, se ela está a 20 graus, aí eu vou aqueço ela, sei lá, boto fogo aqui, e eu aqueço ela até 100 graus. Ela estava a 20 graus, né? E eu aqueci até 100. Quando eu aqueço até 100, certo? Ela aumenta o seu tamanho, certo? O seu comprimento, tá vendo? Ela tem esse comprimentozinho azul, ó. Tá vendo aqui o azul? Ela aumenta aqui essa parte verde, digamos assim, certo? Isso é o ΔL. Ok, professor, já entendi o básico sobre dilatação, certo? O básicozinho, certo? E ao mesmo tempo, né? Vou até falar sobre isso também, que vai cair aqui também. Se você diminuir a temperatura desse objeto está, quanto que eu disse? 20 graus, né? Se eu diminuir para 0 graus, então o que acontece? Ele diminui o seu comprimento, certo? Eu botei aqui só o aumento, mas se eu diminuir a temperatura, ele diminui o comprimento também. Professor, isso que isso tem a ver com lâminas bimetálicas? Vamos ver agora. Vamos lá. Ó, deixa eu botar aqui, centralizar, bonitinho, ok. Agora vamos analisar essa lâmina bimetálica. Ela é bimetálica porque ela tem dois metais. Eu chamei aqui metal rosa e um metal azul. Na sua questão ele pode falar cromo, chumbo, ouro, prata. Aqui eu vou chamar de rosa e azul, certo? Aí na sua questão você dá uma analisadazinha melhor. Aqui o metal rosa e o metal azul eles estão colados aqui, certo? Soldados e eles não conseguem se soltar um do outro, tudo bem? Está perfeitamente colado um no outro aqui. Isso aqui é importante você saber. Outra coisa, eles têm um comprimento inicial igual, ó. Eles têm o mesmo comprimento, tá vendo? Nessa temperatura que eles estão, que é a T0, certo? Temperatura zero, temperatura inicial aqui, eles têm o mesmo comprimento. Importante analisar isso. E agora, professor, o que é importante? A gente analisar que o coeficiente de dilatação do R, tá vendo o R? Esse aqui é o coeficiente de dilatação do R, é maior, boquinha aberta aqui para o coeficiente de dilatação R, é maior do que o coeficiente de dilatação A. Então, o que quer dizer isso? Que essa lâmina rosa, ela dilata mais, no caso do aumento da temperatura, ela aumenta mais seu comprimento em relação ao azul. Então, se você aumentar a temperatura dessa lâmina, essa rosa vai o quê? Aumentar o seu comprimento mais do que a azul, porque o coeficiente dela é maior. Quem tem maior coeficiente, dilata mais, certo? A mesma coisa ocorre se eu diminuir a temperatura. Como assim, professor? Se eu diminuir a temperatura, o que é que eu expliquei? Que esse comprimento diminui. Então, o comprimento do R vai diminuir mais do que o azul. Ou seja, como o coeficiente do R é maior, tanto se aumentar a temperatura, ele dilata mais do que o azul, e tanto se diminuir, ele diminui mais do que o azul, certo? Vamos ver isso aqui na prática. O que é que está acontecendo aqui? A gente está para interpretar. Quem é maior, a temperatura T0 ou T1? Olha o que aconteceu aqui, pessoal. O que aconteceu aqui? Olha, estão colados, certo? Aconteceu isso aqui. Ó, a lâmina dobrou para o lado, o quê? Para o lado esquerdo, ó, certo? A lâmina estava assim, ó. Aqui é a lâmina rosa, aqui é a lâmina azul, e ela dobrou para cá, certo? O que quer dizer isso? O que está acontecendo aqui, a gente vai ter que saber interpretar. Aí a gente consegue deduzir quem é a temperatura maior, T1 ou T2, certo? Olha o que está acontecendo. A lâmina azul está empurrando, ó, a rosa para lá. Significa que nesse momento, se eu curvo aqui para a esquerda, ó, curvei para a esquerda, né? A curva está para a esquerda, tudo bem? Significa que a lâmina azul está maior do que a rosa, ó. Elas estão aqui paradinhas. Aí, ó, se a azul for maior que a rosa,
No caso aqui, a rosa está encolhendo, ó. Quando ela encolhe, ela puxa azul para cá. Tá vendo que elas são coladas? Não tem como a rosa diminuir assim, ó. Certo? Ela tá colada. Então, se ela vai diminuindo, ela puxa para cá. Por que tá diminuindo, professor? Porque não é azul que está aumentando. Porque a azul não tem como aumentar mais do que a rosa. Aqui o que é que aconteceu? Aqui a temperatura 1, ou seja, temperatura 1 é menor do que a temperatura 0. Por quê, professor? Aqui está ocorrendo uma diminuição da temperatura. Digamos que aqui eu vou supor, certo? Digamos que aqui eu vou botar um valor aleatório. Essa temperatura aqui é 30. Essa temperatura vai ser quanto? Sei lá, 30 graus Celsius, certo? Aqui vamos botar 0 graus Celsius. Tudo bem? Por quê, professor? Como é que você sabe que aqui é menor? Como o coeficiente da rosa é maior, quando a temperatura diminui, ela encolhe, vou falar assim, certo? O seu comprimento diminui mais do que azul. Então, o comprimento da rosa diminuindo, ela não tem como diminuir assim, né? Porque ela está colada, então ela vai diminuir puxando o azul para cá. Tudo bem? Então, a curva fica para a esquerda. Agora, a gente pode deduzir a mesma coisa, que a temperatura 2 é o quê? Maior do que a temperatura inicial. Nesse desenho aqui. Por quê, professor? Não entendi, não. Vamos analisar. Se eu aumento... Aqui é 30 graus, né? Tá essas duas lâminas. Tá aqui comprimento igual, 30 graus. Aqui essa temperatura 2 tem que ser maior. Vou botar 100, certo? 100 graus Celsius. Tudo bem? 30 graus Celsius para 100 graus Celsius. Como é que eu sei que a temperatura aqui é maior? É isso que você tem que começar a pensar na hora que você estiver analisando. Como é que eu sei que aqui é maior? Claro, porque se a rosa está empurrando o azul para lá, é porque a rosa está aumentando mais. Para ela aumentar, o que acontece? A temperatura tem que aumentar. Quando a temperatura aumenta, a rosa o quê? Dilata mais do que azul. Quando ela dilata mais que azul, ela vai empurrar azul para a direita, certo? Que elas são coladas, ela não tem como crescer assim, ó. E crescendo assim. A azul cresce também? Cresce, mas cresce menos, certo? Ela dilata menos. Eu estou falando cresce, estou usando uma palavra cresce, mas pense sempre quando eu falei cresce, que ela está aumentando, né? Aumentando o seu comprimento. Então a rosa aumenta o comprimento, a azul também aumenta, mas como a rosa aumenta mais, ela não pode aumentar assim, né? A diferença não é essa, que ela está colada, então ela empurra a azul para lá. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Quem fica maior, pensando assim, quem fica maior, empurra a outra para lá. No caso aqui, a rosa é a maior. Por quê? Porque aumentou a temperatura, então ela dilata mais, então empurra para lá. Por isso que eu sei que essa temperatura aqui é maior do que essa. Só analisando o desenho, né? Eu não sabia, né? Não estava dito na questão. E nesse caso aqui, a temperatura é menor. Por quê? Como o coeficiente de dilatação rosa é o maior, sempre tem a ver com o coeficiente de dilatação. Quando o coeficiente de dilatação rosa é maior, então eu sei que ela o quê? Comprime mais, ela diminui mais do que a azul. Então a rosa é do lado de cá, ó. Então a rosa diminui mais quando a temperatura diminui. Por isso que ela fez isso aqui, ó. Ela diminuiu puxando a azul para cá. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Assista o resto da playlist. Se eu te ajudei, me ajuda também. Como é que eu te ajudo, professor? Se inscrevendo, comentando, curtindo. E até uma próxima videoaula. Obrigado.